Aula 6 do nosso mini curso top. Na aula de hoje, 45 minutos para eu te ensinar a usar repertórios socioculturais em suas redações. Rápido, objetivo e fácil. Não sei se essa é a melhor palavra, mas depois que você aprender, obviamente que essa vai ser a palavra ideal para representar o seu trabalho. Usar os repertórios socioculturais de forma fácil, beleza? Vamos direto ao ponto então. Primeira coisa, antes mesmo de responder como usar os repertórios socioculturais, porque a galera me pergunta muito, a galera que chega ao curso, a galera pergunta, o que são repertórios socioculturais? Talvez para você seja claro, seja evidente, você já sabe, repertório sociocultural é isso, é aquilo, papá. Galera, tem um monte de gente que está chegando ao ensino médio, primeira série, tem gente que está na segunda série do ensino médio, tem gente que já está na terceira série do ensino médio e ainda não sabe o que são os repertórios socioculturais. Por quê? Quando pega as redações de nota 1000 do Enem, sempre essas são os modelos, os padrões a serem seguidos, quando pega essas redações, encontra lá filósofos, sociólogos que nunca viu falar na vida. Então o que você imagina que são repertórios socioculturais? Filósofos e sociólogos, mas não é bem assim. Repertório sociocultural é qualquer, vou colocar aqui, qualquer conhecimento que você tenha e possa relacionar dentro da sua redação. O tipo de repertório, qual é o repertório, é o que menos importa na sua redação. O que mais importa é como você utiliza esse repertório. Por isso que o título da aula é Como usar repertórios socioculturais e não o que são repertórios socioculturais. Os repertórios socioculturais podem ser, como você já sabe, livros, muito utilizados, podem ser filmes, também aparecem com frequência, podem ser músicas, podem ser desenhos animados, vou colocar assim, desenhos. Pode ser seu dorama, por exemplo, mas também pode ser o filósofo, o sociólogo, o cientista político. Então, qualquer conhecimento que você tenha e você consiga levar para a sua redação e relacionar isso na sua redação de forma coerente, isso é um repertório. A palavra repertório significa isso, o que você tem ali guardado, as opções que você tem para utilizar. Isso é um repertório sociocultural. O que você tem que ter em mente é que os repertórios, eles precisam ser válidos, eles precisam ser pertinentes, e eles precisam ser produtivos. O que isso significa? Repertórios válidos, pertinentes e produtivos. O repertório válido é aquele que é possível ser comprovado. Ou seja, o corretor, teoricamente, o corretor ele vai comprovar, ele vai pesquisar se o repertório que você apresentou na redação é verdadeiro, se você usou ele do jeito certo, se você acertou o que você está colocando. Então, teoricamente, o repertório válido é aquele que tem uma referenciação. Ou seja, você indicou um livro, quem é o autor do livro? Você indicou um filme, quem produziu esse filme? Ou quem foi o diretor desse filme? Você citou um filósofo, de onde saiu essa ideia que você está trazendo do filósofo? Apesar de que a maioria das pessoas não usa referências para filósofo, mas isso é um risco danado. O corretor pode simplesmente implicar, dizer que aquele repertório ele não é válido porque ele não tem uma referenciação adequada, correta, para que aquilo seja comprovado. Só que isso daqui, essa referenciação aqui você vai fazer, obviamente, mas o corretor sair da sua redação para pesquisar, isso aqui é só teoria, tá? Na prática, os corretores não saem da sua redação para pesquisar, mas não vai cair na besteira de não colocar. Já repertório pertinente, a pertinência do repertório ela pode acontecer de duas formas, galera. Vou colocar aqui, O seu repertório ele pode ser naturalmente pertinente ou ele pode ser uma analogia. O que significa isso? Se nós pensarmos no tema do Enem de 2024,
Desafios para a valorização da herança africana na sociedade brasileira. Acho que é isso. Ou é no Brasil, não lembro agora da proposta. Eu tenho um aluno que inclusive tirou 920 na redação do Enem, nesse Enem de 2024. E ele usou uma cantora chamada Taylor Swift. Acho que é Swift mesmo o sobrenome. Com certeza vocês sabem de quem se trata. Eu não conheço. Ele usou essa cantora. E ele mesmo disse, professora, apesar de ser professor, né? Apesar de ser uma cantora estadunidense e branca, mas a letra da música dela era uma letra que falava sobre a valorização da herança africana, lá num contexto fora do nosso. Mas o que ele fez? Ele pegou aquilo, aquela letra, aquela ideia, e trouxe para a realidade brasileira. Então ele fez uma analogia. O repertório que ele utilizou, ele não era naturalmente, ele não fazia parte natural do nosso contexto. Quer ver só? Ele poderia ter citado Alcione, ele poderia ter citado Elza Soares, ele poderia ter citado a cantora Isa, não sei se tem um sobrenome, Isa, faz sucesso contemporaneamente, atualmente, né? Ou seja, seriam repertórios que naturalmente são pertinentes, estão ali, ó. É uma cantora, então produz cultura, produz arte, e é negra, então cultura, herança africana. Ele poderia ter citado o samba, que é uma herança cultural afrodescendente. Isso seria um repertório natural, ou seja, você botou no texto, o corretor, quem está lendo o texto, já sabe do que se trata, já sabe qual é a relação que aquilo tem com o tema, beleza. Mas ele optou por fazer uma analogia. Quando você, entre aspas, quando a galera usa filósofo, sociólogo, geralmente a galera faz analogias. Porque tem gente, por exemplo, e tem uma redação nota 1000 do Enem de 2024 que trouxe Zygmunt Bauman, com um conceito que ele tem chamado de conceito das instituições zumbis. Outro repertório que apareceu numa redação nota 1000 do Enem de 2024 foi Nelson Mandela. Apesar de sul-africano e ter lutado lá no apartheid lá, a citação que foi usada não foi usada de forma direta, foi uma paráfrase. A citação que foi usada foi: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Não foi usada de forma de citação direta, foi uma paráfrase, mas enfim, são repertórios que não estão relacionados diretamente à temática da discussão do Enem de 2024. Então a pessoa tinha que fazer uma analogia, beleza? Então isso que é pertinência. E aí entra a parte que é a mais problemática, porque validação e pertinência é até tranquilo, você treina rapidinho, você faz, decora uma palavrinha aqui, decora outra lá, que vai fazer isso acontecer. Só que a produtividade, ela depende de uma função. Você tem que exercer uma função, ou melhor, o seu repertório sociocultural precisa exercer uma função dentro do parágrafo. Você não só coloca o repertório sociocultural dentro do seu parágrafo, ele vai entrar e ele tem que exercer uma função. A boa notícia é que existem apenas 3 funções para os repertórios socioculturais exercerem. Existem 3 funções para eles exercerem. E aí a questão essa é a primeira aula que eu estou gravando, vou falar dessas funções, vai ficar disponível por um tempo na internet pelo menos. Mas até eu gravar essa aula que eu estou gravando aqui para vocês, eu nunca encontrei na internet em lugar nenhum. Eu falei que eu não encontrei, tá? Talvez exista escondido por aí. Eu não encontrei em blog, eu não encontrei em perfil de rede social, eu não encontrei no YouTube, num vídeo no YouTube, nenhuma aula ou alguém que fale sobre essas 3 funções. Isso não é invenção minha. As funções dos repertórios socioculturais, elas já apareceram em alguns dos manuais da correção do Enem, manuais dos corretores do Enem. Não aparecem todos. Não sei por que também que não aparecem todos, eu não sei por que aparecem alguns. Mas foi lá que eu aprendi. Existem 3 funções. Para o seu repertório ser considerado produtivo, ele tem que ser isso, tem que ser isso, ou tem que ser isso. E eu vou te mostrar essas funções. E vou te mostrar por que é tão importante você reconhecer essas funções dos repertórios socioculturais. Por quê? Entre outras características, você precisa usar os conectivos corretos, você precisa usar as palavras, os operadores argumentativos corretos para fazer as ligações entre o repertório sociocultural e as frases que estão ao entorno, frases que estão junto a ele. Se for na argumentação, por exemplo,
Você quase sempre vai ter uma frase antes e uma frase depois. A maioria dos alunos não começa o parágrafo de argumentação com o repertório sociocultural. A maioria não começa com o repertório. E aí o repertório fica no meio do parágrafo, que implica uma conexão antes de começar o repertório e uma conexão depois que termina o repertório. E essas 3 funções são exemplificar, corroborar ou contrariar. É para isso que você usa o repertório sociocultural. E aí preste atenção em mim. Não dá para você ficar usando o repertório sociocultural por usar. Não dá para você colocar um repertório sociocultural na sua redação só porque você viu esse repertório na internet. O repertório sociocultural na redação, ele tem que ter função. Ele tem que ter função. E aí, quando você escolhe o repertório sociocultural, não significa que ele naturalmente já tem aquela função. Alguns repertórios você não consegue variar, outros não. Outros você pode usar eles corroborando, exemplificando, pode usá-los até contrariando. Mas você tem que identificar qual é a função que você pretende utilizar para você colocar, obviamente, os conectivos adequados. Então vamos lá. Repertórios de exemplificação. Ou seja, você vai usar o repertório para exemplificar. É o mais fácil para você dar produtividade. Por quê? Como ele é um exemplo, naturalmente ele vai ficar muito claro, muito evidente. E quando você está usando o repertório de exemplificação, ao usar o repertório de exemplificação, você geralmente já usa o conectivo certo. Já usa assim, por exemplo, é exemplo disso, como aquilo. Então é normal a pessoa usar. A questão é que repertórios de exemplificação são repertórios que mostram, que apontam fatos. Você não pode utilizar, por exemplo, um filme para exemplificar, a não ser que seja um filme baseado em fatos, um filme que reproduza, que ilustra, que dramatize um fato. Agora, se for ficção, esse filme ele não será uma exemplificação do problema. Ele será uma analogia ou uma corroboração, depende do contexto que você vai construir. A corroboração, ou o repertório que é usado para corroborar, se você já conhece a palavra, você já entende do que se trata. É um repertório que vai confirmar. Ele vai confirmar a sua ideia do parágrafo. E eu já vou exemplificar, por isso que eu estou passando superficialmente aqui por essa parte, porque eu já vou exemplificar isso, vou abrir aqui minha página do Word e vou exemplificar para vocês. Obviamente, o repertório sociocultural para contrariação, para contrariedade, falei errado, né? Aquele que você usa para contrariar, esse repertório sociocultural, ele vai contrapor uma ideia. E aí isso aqui parece estranho, né? Assim, como contrapor? Vou até diminuir aqui minha figurinha aqui, porque tá em cima da... aqui, beleza. Como assim contrapor? Significa que você vai apresentar uma lógica e o repertório vai apresentar outra lógica. E você vai discutir, você vai desenvolver justamente em cima dessa lógica. Só que eu passei aqui bem superficialmente, bem rápido por esse repertório. E eu já vou mostrar a exemplificação disso acontecendo para vocês. E aí, simbora comigo. Olha só. Primeiro, o que significa a produtividade do seu repertório? O que significa um repertório ter produtividade? Ele precisa ser relacionado ao tema. Para ele ser relacionado, você precisa especificar o que ele tem a ver com o tema. Você vai ver isso acontecendo na prática. O seu repertório, ele precisa ser coerente. Ou seja, tem que fazer sentido o que você vai colocar. Para você ser coerente, você vai ter que explicar. E o seu repertório, para ele ter produtividade, ele precisa ser completo. Ou seja, para ele ser completo, você vai precisar... Qual expressão eu posso utilizar aqui para melhor esclarecer? Você vai precisar evidenciar. Você não pode deixar nenhuma informação vaga, nenhuma informação vazia. Você não pode deixar uma lacuna para o corretor perceber.
E aí, vamos ver isso na prática, porque repertório é o talvez, com certeza, isso é muito particular, muito pessoal, mas repertório, se não for a parte mais difícil da redação, está entre as partes mais difíceis da redação. E aí vamos lá. Olha só, você pega desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Primeira dúvida, você vai buscar um repertório natural? Você vai buscar um repertório natural ou você vai buscar uma analogia? Sabe a famosa briguinha? A famosa briguinha foi dos professores, dos corretores, na verdade. Mas no final de 2024, uns 20 dias antes de acontecer a primeira prova do dia do Enem, onde está a redação, saiu uma notícia no maior portal de notícias do Brasil, online. Saiu uma notícia, segundo eles entrevistaram corretores do Enem, pode ser que eles tenham entrevistado mesmo, e que os corretores disseram que eles receberam orientações do INEP, que agora eles deveriam ser muito rigorosos com os repertórios de bolso, que são os repertórios que são usados de qualquer jeito, por qualquer pessoa, que todo mundo só memoriza, não sabe do que se trata, coloca ali, e também muita atenção com os modelos coringas. Galera, isso gerou uma preocupação grande entre os alunos, porque um monte de gente usa os famosos repertórios de bolso e os modelos coringas. E aí, nossa, aí virou aquele desespero. Primeira coisa, porque eu falei com os alunos, o que eu já falei com os alunos? Ó, o seu repertório só é um problema para você se você pegou ele na internet. Se você pegou numa página que milhares de pessoas também pegam, você tem um problema. Pegou numa página que milhares de pessoas pegam, você tem um problema, porque um monte de gente vai usar, então o corretor vai identificar que é um repertório de bolso. Que antes eu já usava já dava essa atenção, já dava esse conselho, essa dica, já chamava a atenção dos alunos sobre isso, só que eu não usava essa expressão, eu não conhecia essa expressão, acho que essa expressão foi inventada no ano passado, eu acho, nunca tinha escutado na minha vida. Eu usava a expressão repertórios clichês, que eu usava com os meus alunos. Falei, agora, se você tem um repertório que é de bolso, ou seja, que é um repertório que está guardadinho no seu bolso dele para você usar, um repertório coringa, mas não é conhecido, não é repetido, não é repetitivo nas redações, relaxa. Galera, foi pior do que eu imaginava. Quando foram divulgados os espelhos da redação do Enem, das redações nota 1000 do Enem de 2024, o que a gente viu de repertório de bolso, de repertório clichê, de repertório batido e repetitivo nas redações de nota 1000, tá de brincadeira. Immanuel Kant, com a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Quer mais repetitivo do que isso? Não, Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, é isso aí. O outro foi Nelson Mandela, que também estava na redação nota 1000. Instituições Zumbi, do Bauman, também estava na redação nota 1000. 3 exemplos, mas tinha uns 5 ou 6 das redações que eu vi, até agora pelo menos. 3 exemplos de repertórios de bolso, e usados de forma bem coringa. Uma redação que eu vi lá de um menino, não vou citar o nome dele, coringa demais a redação do cara, coringa demais. Então, quando você vai usar um repertório, a primeira coisa que você vai fazer eu vou buscar um repertório natural, um filme, uma série, um livro, um documentário, ou eu vou usar uma analogia. Galera, se você não tem no bolso, se você não tem de memória, se você não tem um repertório coringa, usar um natural ou usar uma analogia, dá no mesmo. Você vai ter que lembrar do mesmo jeito, dá no mesmo. Agora, se você já leva no bolso ali, ó, entre aspas, né, metafórico isso de no bolso, já leva ali na sua cabeça, na memória, um repertório, aí você vai construir essa analogia aqui, ok? Eu vou construir analogias lá, vou construir um de exemplificação, a exemplificação sempre é natural. Outro ponto, quando você vai buscar repertórios, você pode buscar repertórios no assunto, que é o que quem se embanana, quem tem grandes problemas, busca fazer isso aqui. Ou você pode buscar repertórios no tema. O que significa isso? O assunto é isso aqui, ó. Esse daqui é o assunto. Deixa eu botar em amarelinho aqui, ó. Esse aqui é o assunto. Aí você vai buscar repertório no assunto. O que você sabe de filme, de série, de novela, de desenho animado, de livro, de citação de filósofo? O que você sabe sobre o trabalho de cuidado realizado especificamente pela mulher? Aí teve gente que lembrou daquele filme, né, que eu não lembro mais o nome, a que horas ela volta. Acho que é isso o nome do filme. Beleza, mas imagina tanto de gente que usou esse filme. Os corretores encheram o saco. E os primeiros, tudo bem, né? Os que usaram depois já não foi tão valorizado. Ou você pode buscar um repertório, dentro do tema. Você pode buscar um repertório dentro do tema. Na verdade, eu até troquei a setinha aqui, deixa eu corrigir essa bodega aqui, né?
Vai ficar mais adequado. Aqui está o tema e aqui está o assunto. Por quê? O assunto é o trabalho de cuidado realizado pela mulher. E o tema? O tema é o enfrentamento dessa invisibilidade. Então é uma questão de marginalização dos direitos sociais. E aí, quando nós falamos de você buscar repertório sociocultural dentro do tema, é porque você pode buscar repertório sociocultural dentro dos seus argumentos. Então, suponhamos que você citou, e é o que a galera fez, por exemplo, quando a galera usou Zygmunt Bauman, usou a instituição zumbi de Zygmunt Bauman. O que a galera fez? A galera usou o argumento para botar o repertório em cima. Quando fala de instituição zumbi, fala disso. O argumento mais utilizado no Enem de 2024, nas redações nota 1000, foi a falha educacional. Por isso que apareceu Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Por isso que apareceu Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Por quê? A galera está focando os repertórios dentro do tema. E focar dentro do tema significa que você vai focar na problematização. E aí depois você faz uma analogia. E eu particularmente gosto muito disso, acho que a galera tem que fazer exatamente isso mesmo. E aí aqui, por exemplo, eu vou buscar desafios para o combate à desinformação. Aí você vai lá no seu parágrafo de introdução e aponta um desafio e você aponta outro desafio. Aí suponhamos que um desafio que você apontou é a escassez de ensino. E o outro desafio que você apontou é a negligência do governo. E aqui está o assunto da redação. Galera, se você lembra um filme, uma série, uma novela, um livro sobre o assunto, você vai usar um repertório que é natural. Natural, ou seja, naturalmente ele é pertinente. Se você não lembra e você parte para o tema, você vai usar uma analogia. Eu vou fazer as duas coisas para vocês acompanharem aqui agora. Você vai usar uma analogia, beleza? Então, para encerrarmos essa parte e irmos para a prática. O seu repertório sociocultural, ele é avaliado na competência 2. Avalia-se a produtividade na competência 2, mas ele interfere na argumentação da 3. Você precisa ter um uso válido, pertinente e produtivo, e você precisa conhecer as funções argumentativas do repertório sociocultural para você poder utilizá-lo nos parágrafos, ok? É difícil, é confuso, é complicado. Antes de eu abrir aqui, já vou abrir aqui para vocês acompanharem o meu Word, que eu vou escrever o parágrafo, eu já tenho ali pré-preparado para vocês. Nessa próxima aula, aula 7, a última aula do minicurso, eu vou analisar redações 900+, beleza? Vou analisar redações 900+, para vocês acompanharem e visualizarem o que essas benditas têm de bom e têm de ruim. E aí, vamos lá, acompanhe aqui para mim, enquanto eu já coloco aqui para você. Acertando aqui, já deixei pronto ali. Agora puxa para cá e vocês vão poder visualizar o parágrafo inteiro. Aí, beleza. Então, galera, vamos lá. O que eu vou fazer? Você já está visualizando aí? Você já está visualizando a minha página do Word. Eu irei, já tem ali, você já está vendo, não está visualizando, agora você está visualizando, né? Tem ali o tópico frasal. O que eu vou fazer? Eu vou escrever 3 repertórios socioculturais para este mesmo tópico frasal. Como se fossem 3 parágrafos de argumentação diferentes, mas todos os 3 com o mesmo tópico frasal. Isso que eu vou fazer, beleza? Então acompanha aí, olha só. A princípio, deixa eu dar o parágrafo aqui, 1, 2, 3. A princípio, deve-se destacar que a escassez de ensino sobre a cultura africana é um obstáculo para desvalorizar. Aqui que eu vou fazer aqui, ó, vou botar uma legenda para vocês. Vou botar uma legenda para você acompanhar do que se trata, o que eu estou fazendo. Então, o número 1, eu vou fazer um repertório. No número 1. No número 2, eu vou fazer outro repertório. Deixa eu botar aqui. E no número 3, eu vou fazer outro repertório. Então, 3 repertórios socioculturais. Aí, aqui eu já começo com a corzinha bonitinha. Primeiro, o roxo. O que eu vou fazer agora? Vou usar um repertório de exemplificação. A questão é, eu não lembro de nenhum exemplo.
A princípio, deve-se destacar que a escassez de ensino sobre a cultura africana é um obstáculo para valorizar a herança africana. Eu não lembro de um exemplo. Exemplo de um ensino escasso sobre a cultura africana. Não lembro. Porque tem que ser fato, não pode ser ideia, não pode ser... Exemplo é fato, exemplo não é ideia. Exemplo não é comparação, não é análise. Exemplo é fato. E aí deixa eu ir, então, dar essa exemplificação. O que eu vou fazer? Eu vou literalmente inventar. Eu só vou inventar aqui porque eu quero ver que vocês observem a construção, o mecanismo, como é que a coisa funciona. Aí eu vou botar aqui assim, ó. A exemplo disso, na última edição do Enem, em 2023, porque eu estou escrevendo o tema de 2024, tá, gente? Então, por isso que eu estou falando a última edição do Enem. Na última edição do Enem, em 2023, havia 3 questões que abordavam... Eu estou inventando, gente. A exemplo disso, na última edição do Enem, em 2023, havia 3 questões que abordavam a herança africana no Brasil. E eu não estou repetindo a palavra, beleza? Mas todas elas dissertavam sobre os efeitos da escravidão na atualidade. Ponto. Então, eu inventei esse exemplo, tá? Mas quer saber? Vou falar uma coisa aqui até bem feia, mas... Bota isso na redação do Enem, o corretor vai saber. Você acha que ele vai lembrar do Enem do ano anterior? Você acha que ele vai pesquisar? Você tá louco. Aí, exemplo disso. E detalhe, isso daqui, galera, estaria aqui, ó. Estaria aqui, é a continuação do parágrafo. Só que como eu vou fazer 3 vezes, eu tô criando a legenda, por isso que eu comecei aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, vou até botar ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver até onde eu vai. Sem aumentar a palavra. Ali é um parágrafo, aqui não, é continuação. A exemplo disso, na última edição do Enem, em 2023, havia 3 questões que abordavam a herança africana no Brasil, mas todas elas dissertavam sobre os efeitos da escravidão na atualidade. Eu usei um repertório que, por ser exemplificação, ele é válido. Eu coloquei de onde ele veio do Enem de 2023, a minha informação. Ele é pertinente, porque eu estou falando de questões que abordavam a herança africana, então é naturalmente pertinente. E eu já posso dizer que ele é produtivo, porque eu acabei de exemplificar isso aqui. Ele tem uma função. Acabei de dar um exemplo. Só que olha a dica que eu quero dar para vocês. Todas as vezes que você sair do repertório, seja educado. O que é educado? Se despeça do repertório, dá tchauzinho, olha na cara dele antes de você sair. O que significa isso? É esse início da próxima frase. No início da próxima frase, você tem que fazer a conexão. Aí eu vou colocar assim, ó. Essa situação, vou botar outra palavra. Oh meu Deus do céu. Essa realidade da prova, do exame, né? Do exame nacional, essa realidade do exame nacional, escrevi com letras maiúsculas porque eu estou me referindo ao Enem. Essa realidade do exame nacional é consequência do modelo de ensino do país. Aí agora é só explicar isso daqui, partir para minha argumentação. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é como eu entrei no repertório. Eu vou até tirar todo esse negrito aqui para destacar. Como eu entrei no repertório e como eu saí do repertório sendo educado, dando tchauzinho pro repertório. Quando você sai do repertório, você tem que fazer referência ao repertório, senão ele fica avulso, senão a próxima frase fica desconexa. O que eu vou fazer agora? O azulzinho. Então, o primeiro foi a exemplificação. Agora eu vou fazer a confirmação. Aí eu vou falar assim, ó. Afinal, olha como eu já estou confirmando. Afinal, como defende o patrono da educação brasileira, aí vou botar aqui o aposto, né? Paulo Freire. A escola
só é, tô fazendo uma paráfrase, não é uma citação direta, só é libertadora se for significativa aos alunos e promover reflexões críticas sobre os fatos cotidianos. Eu fiz uma paráfrase de uma ideia da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Afinal, olha como eu já estabeleci um conectivo de justificativa, porque eu quero corroborar a ideia, quero confirmar a ideia. A princípio, deve-se destacar que a escassez de ensino sobre a cultura africana é um obstáculo para valorizar essa herança cultural. A exemplo disso, na última edição do Enem, em 2023, havia 3 questões que abordavam a herança africana no Brasil, mas todas elas dissertavam sobre os efeitos da escravidão na atualidade. Essa realidade do Exame Nacional é consequência do modelo de ensino do país. Então, fiz uma exemplificação. Agora, segunda opção. A princípio, deve-se destacar que a escassez de ensino sobre a cultura africana é um obstáculo para valorizar essa herança cultural. Afinal, como defende o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, a escola só é libertadora se for significativa aos alunos e promover reflexões críticas sobre os fatos cotidianos. Ou seja, eu confirmei que a escassez de ensino, ela é um obstáculo, porque se ela falta significância, falta reflexão crítica. Aí eu vou botar assim, ó. De acordo, à vista de o que pregou, não vou botar pregou não, ensinou o pedagogo brasileiro, à vista do que ensinou o pedagogo brasileiro, aí agora continuou, por quê? Dei o tchauzinho, fui educado quando saí do repertório sociocultural. Fiz a minha corroboração, ok? Deixa eu agora puxar isso para cima, porque agora que cor que é? Laranja. Agora eu vou para a cor laranja. Laranja. E eu vou fazer o repertório de contrariedade. Aí eu vou colocar assim, ó. Se é contrariedade, eu tenho que já estabelecer uma ideia de contradição. A princípio, deve-se destacar que a escassez de ensino sobre a cultura africana é um obstáculo para valorizar essa herança cultural. Segundo o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, é na educação, não, vou botar no ensino, vou fazer uma paráfrase, eu posso mudar a palavra. É no ensino crítico sobre a cultura que o povo torna-se comprometido com o bem-estar social coletivo. Galera, preste atenção. Não precisa ser próclise aqui não, mas meu computador quer que eu faça uma próclise, então vou manter uma próclise ali. Olha o que eu fiz, galera. Primeiro, eu não botei conexão aqui. Eu não botei conexão, diferentemente do anterior. Eu vou ter que botar aqui. A contradição tem dessa. Se você botar 2 contradições, um conectivo aqui, por exemplo, todavia que, porém, mas, entretanto ali, vai dar bug, não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Vou ler. A princípio, deve-se destacar que a escassez de ensino sobre a cultura africana é um obstáculo para valorizar essa herança cultural. Segundo o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, é no ensino crítico sobre a cultura que o povo se torna comprometido com o bem-estar social. Olha o que eu fiz com o meu repertório. O tópico frasal, ele me diz, falta ensino. O Florestan Fernandes diz, o caminho é o ensino. Ou seja, tem uma contradição. O caminho é o ensino, mas eu não tenho ensino. Essa é a contradição. Agora eu tenho que explicar essa contradição. Aí eu vou falar assim, ó. Entretanto, deixa eu ver aqui, não tem brasileiro. Os cidadãos não têm se comprometido com a valorização da herança africana. Haja vista a
sua falta de criticidade. E aí eu não vou continuar a argumentação aqui agora, porque aqui eu fiz diferente anteriormente. Ó, primeiro, estabeleci uma conexão de contradição aqui. Usei os cidadãos não têm se comprometido. Aliás, não ficou bom. Vou trocar aqui agora, porque, ó, comprometido, ficou em cima do outro. Os cidadãos não têm se responsabilizado. Pela, aí tem que mudar a regência, pela valorização da, vou trocar a herança, botar cultura africana, já que a sua falta de criticidade, aí eu vou explicar, né? Já que a sua falta de criticidade impede devido a isso, devido àquilo. Galera, deixa eu reduzir isso aqui tudo aqui, ó. Reduzir o zoom aqui para vocês pegarem tudo. Isso que você está vendo aqui, isso é repertório sociocultural. Ou melhor, são os repertórios socioculturais. Veja que eu tenho aqui 3 possibilidades para construir o repertório sociocultural. No roxinho, eu fiz uma exemplificação. No azul, aliás, dei espaço demais ali também, deixa eu dar uma reduzida. No azul, eu fiz uma corroboração e no laranja eu fiz uma contrariedade. Não se apegue aos repertórios que eu utilizei. Primeiro, eu inventei aquele do Enem, deixando claro para vocês que eu inventei porque eu não sei de nenhum exemplo de escassez de ensino sobre a valorização da herança africana no Brasil, não sei nem de um exemplo. Então eu inventei porque eu quero mostrar como a exemplificação funciona. Então eu inventei, beleza? Não se apegue a isso. Ficou bom a minha invenção, tá? Depois eu peguei e fiz 2 paráfrases de 2 citações, 2 conceitos que eu conheço, que ambos são conceitos que eu estudei, por exemplo, na faculdade. Então são coisas que eu fiz por muito tempo, eu estudei na faculdade, não é nem questão de redação. São pouco utilizadas, aliás, nas redações. Podem pegar para vocês, se vocês quiserem. Mas o que eu quero que você preste atenção, o que eu quero que você preste atenção são nessas partezinhas em negrito. Nas partezinhas em negrito, é ali que eu quero que você preste atenção. Ó, a exemplo disso, essa realidade do exame nacional, afinal, à vista de o que ensinou o pedagogo brasileiro. Veja aqui, eu tenho conectivo para entrar no repertório e depois eu tenho conectivo e palavras para me despedir do repertório, para sair do repertório. A contrariedade, olha lá, ó, eu fui primeiro no repertório, não coloca 2 conectivos de contrariedade, um no início e outro no final. A contrariedade você bota só no final, porque corre o risco de você embolar, de você fazer a contrariedade do repertório e não da ideia. Segundo o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, é no ensino crítico sobre a cultura que o povo se torna comprometido com o bem-estar social coletivo. Entretanto, os cidadãos não têm se responsabilizado. Beleza? Então, ó, isso é usar repertório sociocultural. Agora, não é assistindo essa aula aqui, que agora a gente está batendo aqui, ó, 38 minutos. Não é assistindo essa aula aqui e pronto, resolveu sua vida. O que eu te dei aqui são informações bem específicas, bem pontuais. Se você quer, você vai escrever. Pega uma redação antiga sua e vai escrever com intencionalidade. Você vai escrever pensando, e agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou usar? E esse repertório, qual é o sentido dele? Aí você pode pensar assim, ah, professor, mas isso daí, isso é difícil. Mais difícil, não vou falar que é fácil, mas mais difícil do que isso é você usar repertório na sorte, que talvez é o que você fez até hoje. Usou repertórios socioculturais sem nunca ter prestado atenção na função, nos conectivos, e talvez está recebendo aí nas correções que você recebe dos seus corretores, está recebendo aí um monte de informações, raso, superficial, sem produtividade. Aqui está a questão. Ou você se apega, se adapta e treina, ou vai continuar tomando bomba aí nas correções. Não tem jeito, não tem pra onde ir. É assim que funciona. Beleza? Agora é com você. Agora é na prática. Na próxima aula do nosso mini curso, vou analisar redações 900+, e nessas redações, foco nos repertórios socioculturais.